Este policial pensou que estava intimidando um homem negro em sua casa, mas se arrependeu amargamente. Numa zona residencial tranquila, onde as casas eram imponentes e as ruas impecavelmente cuidadas, vivia Marcos. Era um local onde a perfeição parecia ser um padrão, cada esquina cuidadosamente marcada por sebes aparadas e relvados verdes, sempre em harmonia com a natureza que parecia florescer neste microcosmo privilegiado. Este bairro era a antítese da violência e da tensão que reinava em outras partes da cidade. Os moradores, principalmente famílias ricas, cumprimentavam-se educadamente ao passarem uns pelos outros ou trocavam algumas palavras amigáveis durante as reuniões de bairro. Marcos, um homem negro de 40 anos, mudou-se para lá há vários anos, criando a família no santuário de tranquilidade que tanto arduamente conquistou. Ele não era deste ambiente. Nascido em um bairro mais modesto, onde as oportunidades eram raras e as dificuldades inúmeras, Marcos teve que lutar para realizar seu sonho. Ele não era respeitado apenas em sua vizinhança por sua dignidade, mas também por seu sucesso. Tinha construído um negócio de sucesso, uma startup tecnológica que geriu com grande rigor. Através de seu trabalho duro, ele gravou seu nome na arena profissional. Mas para ele, atingir os seus objetivos profissionais era apenas um aspecto do que considerava o seu verdadeiro sucesso. O maior triunfo da sua vida foi poder proporcionar aos seus filhos uma educação de qualidade e vê-los crescer num ambiente seguro e estável. O seu passado, embora marcado por injustiças e dificuldades devido à discriminação sistêmica, parecia agora distante, quase irreal. A cada dia que passava, ele se sentia cada vez mais desligado desse passado doloroso. Ele sabia que essas experiências formavam a essência de seu caráter, mas não definiam mais sua realidade. Longe dele fugir dessa história, mas ele aprendeu a transformar essas lembranças em força. Ele era agora um exemplo vivo de resiliência, e cada parte da sua vida, desde a sua casa até o seu negócio, era uma prova da sua capacidade de superar as adversidades. A sensação de paz que sentiu na manhã do incidente foi uma recompensa que ele apreciava. Era um conforto que ele sabia ser frágil e que nunca considerou garantido. Na manhã em que ocorreu o incidente, Marcos acordou como sempre, bem antes do amanhecer. Foi o momento dele. Bebeu seu café enquanto observava a primeira luz do dia passar pelas cortinas, seu olhar calmo focado nos pássaros que voavam pelo jardim. Ele adorava aquele momento em que o mundo ainda parecia adormecido, onde tudo estava calmo e imutável. Isso lhe permitiu pensar, concentrar-se em seus objetivos para o dia. Ele vivia para esses momentos de introspecção silenciosa, longe do barulho do mundo exterior. Mas naquela manhã algo mudou. Um som familiar, o de um carro da polícia diminuindo a velocidade em frente à sua casa, quebrou a serenidade da cena. Não foi a primeira vez que a polícia passou pelo bairro. Apenas uma patrulha regular, nada mais. No entanto, Marcos imediatamente sentiu que algo estava errado. Foi uma sensação estranha, um arrepio que percorreu sua espinha. Ele conhecia bem a presença policial, mas desta vez a intuição lhe disse que esse encontro seria diferente. O carro da polícia, preto e imponente, estacionou de repente em frente à sua porta, interrompendo a calma da manhã. O policial Vincent Dupuis, um policial branco na casa dos 30 anos, saiu do veículo com visível arrogância. Seu uniforme era impecavelmente cortado, mas seus gestos traíam uma arrogância que contrastava com a tranquilidade do bairro. Caminhava com passo confiante, quase como se considerasse invencível, autorizado a cruzar qualquer fronteira. O ar ao seu redor parecia carregado de uma tensão palpável. Uma sensação estranha subiu na garganta de Marcos, uma mistura de cautela e frustração. Ele viveu o suficiente para reconhecer esse tipo de situação. Ele tinha visto injustiças se desenrolarem diante de seus olhos. Mas nunca em casa, nunca no espaço que ele tanto trabalhou para construir. Olá, senhor. Sou o oficial Dupuis. Recebemos uma reclamação sobre suspeitas de ruídos vindos de sua casa. Terei que entrar para inspecionar, anunciou o policial em tom altivo, sua voz perfurando o silêncio da manhã como uma lâmina. Marcos sentou-se lentamente em sua cadeira, com o olhar fixo no homem. Ele tinha visto muitos policiais em sua vida, mas raramente um tão pretensioso. Não tenho ideia do que você está falando, senhor. Você não tem motivo para entrar em minha casa sem um mandado. O agente Dupuis deu um sorriso zombeteiro, como se a resposta de Marcos fosse uma simples piada. É uma verificação simples, nada mais.
Você tem algo a esconder, senhor? Ele perguntou condescendentemente, aproximando-se da porta com a óbvia intenção de forçar a entrada. Ele não deu importância ao legítimo pedido de Marcos, e sua atitude demonstrou absoluta certeza de sua própria autoridade. Marcos, apesar da crescente inquietação, permaneceu calmo. Não tenho nada a esconder, mas você deve respeitar a lei, assim como eu, respondeu ele em tom agora mais firme. Ele não queria ceder à intimidação. Não foi apenas uma questão de princípio. Ele sabia que tinha que ser um exemplo de dignidade diante da injustiça. O agente do PUIS, irritado com a resistência, encolheu os ombros. Ele se virou e começou a inspecionar a propriedade com uma impudência quase grotesca. Bateu nas portas, abriu a garagem, olhou cada canto da casa como se estivesse em casa. Sua arrogância e insistência em ultrapassar os limites pessoais de Marcos ecoavam comportamentos que ele já havia observado em outros policiais, homens que se acreditavam acima da lei. Mas ele não sabia de uma coisa essencial. Marcos não era um homem que pudesse ser manipulado ou intimidado. Ordeno que você deixe minha propriedade imediatamente, disse Marcos em tom gelado, sem gritar, mas com autoridade inquestionável, o olhar fixo em Dupuis, como se quisesse enfatizar a ilegalidade da situação. Mas Dupuis não parou. Ele parecia acreditar que seu uniforme lhe conferia autoridade absoluta. Seus olhos, de um azul pálido e gelado, brilhavam com óbvio desprezo, como se ele considerasse Marcos uma mera sombra, um obstáculo insignificante em sua época. Você está procurando problemas para mim, não é? Ele chamou, voltando para Marcos, sua voz dura, cheia de desafio. Ele parecia ter prazer em testar os limites daquele que considerava impotente, sem voz, sem meios de se defender. Marcos, por sua vez, não se deixou levar pela raiva, embora uma raiva surda fervesse dentro dele. Em vez de se deixar levar pelo instinto da injustiça, ele fez uma pausa. Uma calma quase sobrenatural tomou conta dele ao perceber que aquele momento poderia ser um ponto de virada. Ele sabia que sua reação definiria muito mais do que esse confronto isolado. Num movimento comedido, ele pegou o celular, sem um pingo de tremor. Começou a filmar a interação, registrando as palavras exatas de Dupuis, os gestos autoritários, as ameaças disfarçadas de perguntas. Cada imagem capturada, cada segundo deste vídeo tornou-se uma peça de resistência, uma arma silenciosa mas formidável contra o abuso de poder. Quando Dupuis finalmente percebeu que estava sendo filmado, uma mudança sutil, mas perceptível, ocorreu nele. Ele congelou por um momento, um véu de dúvida cruzando seu rosto, mas esse desconforto foi passageiro. Ele se endireitou, encolhendo os ombros desafiadoramente, seu olhar duro fixo em Marcos, como se a gravação não o incomodasse nem um pouco. Ele se aproximou de Marcos, a intimidação evidente em cada passo que dava. O que você está fazendo com este telefone? Você realmente acha que pode me filmar sem consequências? Ele ameaçou, seu tom tornando-se áspero, um excesso de raiva afogado sob a armadura da arrogância. Marcos não cedeu. Seu olhar nem vacilou. Sim, estou filmando você. Se você pretende violar meus direitos, tudo o que fizer aqui será documentado. Você sabe, existem leis que proíbem você de se comportar assim. Ele falou com absoluta calma, como se cada palavra fosse um símbolo de sua determinação. Não havia medo em sua voz, nem hesitação. Foi uma resposta comedida, mas firme. A câmera capturou todo o absurdo da situação. Dupuis, frustrado com a falta de medo visível em Marcos, e vendo que a situação estava ficando fora de controle, decidiu sair de casa, mas não sem uma última tentativa de marcar seu território. Ao sair, ele perdeu a paciência e bateu a porta com violência deliberada, suas últimas palavras cheias de forte desprezo. Depende de você, mas eu voltarei. Marcos permaneceu imóvel, com o olhar fixo na porta que acabará de fechar. Um pesado silêncio se instalou. Uma breve sensação de justiça, de poder recuperado, invadiu sua mente. Não era a vitória que ele esperava, mas sabia que esse confronto seria uma virada. Desta vez, ele não estava sozinho diante da injustiça. Ele tinha as ferramentas, ele tinha a prova. O peso desta injustiça que marcou a sua vida e a de tantas outras pessoas não iria desaparecer, mas ele poderia fazer algo para combatê-la. Os dias seguintes foram um período de preparativos silenciosos. Marcos sabia que o vídeo que compartilhou nas redes sociais seria examinado, comentado, julgado.
Mas foi mais do que apenas uma gravação. Foi um chamado, uma verdade crua que ele não teve medo de confrontar para o mundo inteiro. Ele contatou um advogado de direitos civis, um homem que compartilhou sua determinação e comprometimento. Juntos, apresentaram queixa formal contra o oficial do PUIS, acusando-o de abuso de poder, intimidação e discriminação racial. O vídeo circulou rapidamente. Primeiro entre os círculos próximos de Marcos, depois, como um incêndio, na mídia local. Os comentários choveram e as vozes se levantaram em apoio a Marcos. Esta história, muito mais do que um simples confronto entre um homem e um policial, tornou-se um símbolo de abuso sistêmico contra as comunidades negras. Marcos sabia que não era o único que havia passado por esse tipo de humilhação e que sua luta iria ressoar além do seu próprio caso. As autoridades, inicialmente relutantes em intervir, começaram a sentir a pressão. Organizações de direitos civis, advogados e ativistas aderiram à causa. Marcos, embora constantemente sob os holofotes, permaneceu calmo, um pilar de dignidade no meio desta tempestade mediática. Ele escolheu não se deixar dominar pela raiva, mas transformar a injustiça num catalisador de mudança. Após vários meses de investigação, do PUIS, este policial que se considerava intocável, foi suspenso de suas funções e depois demitido. O departamento de polícia, sob pressão, foi forçado a implementar programas de formação e sensibilização sobre o abuso racial, na esperança de evitar que tais incidentes voltassem a acontecer. A decisão abriu um precedente. Um policial foi responsabilizado por seus atos. Mas para Marcos, a justiça não parou por aí. O que ele conquistou foi muito mais importante do que uma simples vitória contra um policial. Não foi uma vingança, mas uma declaração. Um homem negro, qualquer que fosse a sua origem ou posição social, tinha o direito de ser respeitado, de ser protegido pela lei. Marcos não exigiu justiça apenas para si mesmo, mas para todos aqueles, como ele, que foram vítimas de injustiça racial sistêmica. O sentimento que o dominou então não foi de orgulho. Foi uma sensação de dever cumprido, de ter feito a diferença, por menor que fosse, na batalha pela justiça e pela dignidade.